Olá, agora nós vamos começar o curso básico de Elétrica para Engenheiro Civil. Lembrando, pessoal, o objetivo do curso, ele tem, de forma objetiva, prática e simples, adquirir os conhecimentos necessários para as boas práticas de engenharia. Temos aí a internet com várias informações, tá? Qualquer coisa hoje nós conseguimos buscar na internet, mas nosso tempo também é curto e o conhecimento, ele precisa ser filtrado, ele precisa saber realmente o que precisa ter de conhecimento que vai realmente praticar, vai executar no seu dia a dia. Então, esse é o objetivo da Gaudi Engenharia. Nós separamos então o curso em 8 etapas. A primeira etapa é a introdução sobre elétrica. Infelizmente, é um pouco mais pesada do que as demais etapas, porque é o conceito da elétrica que o engenheiro civil precisa saber para poder tomar algumas decisões e ter um conhecimento sobre a sua execução de obra. Vocês vão ver como é interessante a parte de elétrica, muitas vezes ela não é apresentada desta maneira nas universidades. Tá? A segunda etapa é rede elétrica e geradores de energia. Terceira etapa, disjuntores e quadros de distribuição de energia. Quarta etapa, fios, cabos elétricos e bitola. Quinta etapa, tomadas e conexões. Sexta etapa, potência de equipamentos. Sétima etapa, interpretação de projetos elétricos. E oitava etapa, o resumo de tudo aquilo que você viu. Aí você vai ter uma noção daquilo que você aprendeu com a realidade daquilo que você precisa numa obra. Vamos começar então, etapa 1, introdução sobre a elétrica. Vamos começar falando por que nós estamos estudando elétrica, a importância disso, o que nós precisamos saber. Então, o engenheiro civil, em suas atividades, precisa ter conhecimento mínimo para elaborar orçamentos mais concisos e executar obras mais produtivas. Então, temos aí a distribuição correta dos cabos elétricos e seus disjuntores para melhor performance da execução do serviço. Verificar possíveis falhas de equipamentos causados por pouca tensão ou alta corrente em fios de menor resistência. Vamos continuar. Escolher a melhor forma de gerar energia e qual tipo de energia para cada situação. Por exemplo, geradores de energia, ou vamos usar naquela situação a própria rede elétrica. Vamos fazer essas análises e verificar qual é a melhor forma. Comprar os materiais elétricos adequados para os serviços com ferramentas e equipamentos elétricos. Muitas vezes compra-se os materiais, quando vai realizar as instalações, está faltando peça, não está adequado para iniciar os serviços. Medidas de segurança no uso de coisas energizadas. Reduzir custos de obra com uso adequado de ferramentas e equipamentos, bem como montagem de estrutura efetiva para o aumento da produção. Acompanhem o curso que vocês vão identificar os possíveis erros que acontecem em obra. Vamos iniciar conhecendo algumas definições, as definições mais importantes de elétrica para o engenheiro civil. Então lá, são medidas que determinam as características da eletricidade e sua condução, sendo as principais: volts, pressão da fonte de energia de um circuito elétrico; watts, quantidade de energia elétrica fornecida para um circuito elétrico por segundo; ampere, mensuração da corrente elétrica; e o ohms, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Esses são os 4 itens mais importantes que nós vamos utilizar durante todo o curso. Vamos começar por volts, tensão elétrica. Então ela é a pressão da fonte de energia de um circuito elétrico. Entendam, então.
ela faz a pressão para a energia chegar mais rápido. Quanto maior a pressão da tensão, mais rápido ela vai chegar. Então vamos lá, qual é a importância da tensão elétrica? Um circuito elétrico precisa de tensão e corrente para funcionar. Então é necessário verificar se há tensão na rede ou até mesmo baixa ou alta tensão. É importante saber sobre os circuitos que são usados para fornecer energia a uma carga, de um pequeno dispositivo a um motor industrial. Continuando, quanto menor é a tensão, menor será a potência. Quanto maior é a tensão, menor é o tempo de vida das ferramentas, por excesso de potência. Existem equipamentos que não funcionam em determinadas tensões extremas, e isso já impacta diretamente na execução dos serviços desejados. Conforme eu disse anteriormente, a tensão ela é importante para poder verificar o fluxo de energia que está chegando, quantidade de potência que está chegando, porque a tensão ela faz a pressão para a velocidade da energia. Quanto menor é a tensão, menos energia ela vai até o equipamento. Quanto maior tensão, mais energia, ela pode chegar a uma energia excessiva para o equipamento. Tá, a gente já sabe a importância, mas o que fazer para manter a tensão linear? Então vamos lá. O caso da tensão não esteja de forma linear ou próximo à sua média, é necessário instalar um estabilizador. Porém, deve analisar qual estabilizador irá ser colocado conforme o consumo da potência. Vamos falar a realidade da obra? Não necessariamente a gente vai instalar um estabilizador. Então essa opção dentro de uma obra, ela fica inviável. Dentro de uma residência, pode ser viável. Numa obra menor porte, você pode instalar um estabilizador para usar os seus equipamentos, né? Para verificar a tensão, é importante estar dentro de 10% para baixo ou para cima, pois os equipamentos são preparados para tal diferença. Maiores que esta poderão causar danos aos equipamentos. Falamos sobre o uso do estabilizador, mas a gente sabe, ou deveria saber, que existe uma obrigatoriedade dentro das concessionárias de energia elétrica que eles têm que passar, entregar uma boa tensão, uma boa frequência de qualidade dentro das especificações exigidas pelas normas. As grandezas devem ser constantes. Então aí que vem a primeira dica para o engenheiro. Se ele está dentro de uma obra onde há esse problema de tensão, ele pode solicitar a concessionária e ela tem a obrigação de corrigir este problema. Agora vamos a outra importância, de escolher os volts maiores. Então, quando há a possibilidade de escolher 220 volts ou até mesmo 380 volts de um equipamento, é bom vocês escolherem. Por quê? Isso resulta em menor consumo de watts e por si só amperes, podendo escolher uma bitola menor de fio e assim reduzindo custos. Para entender melhor, watts são iguais a amperes multiplicado por volts. Não se preocupa que nós vamos explicar aí todas as fórmulas básicas que o engenheiro precisa ter ali na mão para poder dimensionar uma fiação, para poder saber o que ele vai fazer numa situação. Então aqui, ó, se você pegar 2.100 watts, que é uma lavadora de alta pressão, e dividir por 220 volts, nós temos aí por volta de 9,54 amperes. Eu posso utilizar um fio de extensão, não vamos falar de comprimento por enquanto, um fio de 1,5, tá? Agora, se esse equipamento que tem a mesma potência, porém ele é 110 volts, olha a diferença, ele dá 19 amperes, tá? E aí você tem que utilizar um fio de 2,5 milímetros. Então já aumentou a bitola do fio, consequentemente aumenta o seu custo. Então por isso que é importante a gente tender a escolher volts maiores. Vamos falar sobre o watts. O que é o watts? É potência elétrica. Ela é definida sendo a quantidade de energia fornecida para um circuito elétrico por segundo, a quantidade de energia que o mesmo circuito converte em outras formas de energia. Então, se a tensão faz a pressão, a quantidade são os watts. E qual é a importância da potência elétrica?
Ela é importante uma vez que por meio dele é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica consumida por um dispositivo elétrico durante um determinado intervalo de tempo. Vou explicar melhor. Vamos continuar então a importância para o dimensionamento correto da seção do fio a ser utilizado para fornecimento de energia pela sua corrente, amperes, que a gente vai falar lá na frente. Quanto maior é a potência, maior será a sua corrente e, consequentemente, a seção do fio que pretende utilizar. Continuando falando sobre potência, vamos falar sobre quilowatts. Quilowatts nada mais é do que 1000 watts, tá? Isso é importante para saber o consumo de energia da obra e o seu custo, tá? E lá na frente você vai descobrir também outra importância em relação também a geradores de energia e tudo mais. Outra relação do watts é o volt-ampere, chamado kVA, aquele que a gente ouve muitas vezes sem saber quando nós vamos locar um gerador de energia. Assim, eu gostaria de um gerador de energia de 5 kVA. Gostaria de um gerador de energia de 20 kVA. Um engenheiro que pergunta ao vendedor qual seria o melhor gerador de energia para ele, na realidade, pode estar sendo enganado e pode estar locando um equipamento muito mais caro daquilo que você precisa. Então, é importante a gente saber essas introduções de unidades para nós sabermos como nós vamos fazer a nossa obra. 1 kVA representa 10/3 voltamperes, ou seja, 1000 VA. É dele a tarefa de manter vivo o campo eletromagnético em transformadores, geradores e afins. Agora vamos apresentar a diferença entre quilowatts e kVA. A diferença consiste em quilowatts é a potência existente, o quanto pode-se trabalhar, e o kVA é a potência aparente, quanto está usando naquele momento. Mais para frente a gente explica melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a conversão entre eles, porque isso é importante para a gente lá na frente saber escolher um gerador de energia adequado para a sua obra. É simples. Para converter a unidade de quilowatts em kVA, você só precisa multiplicar o valor em quilowatt pela constante de 1,25, que será o fator de potência. Então vamos lá, se a gente tem 2,5 kW, multiplica por 1,25, então temos aí 3,12, se quiser arredondar para 13 kVAs. Outra unidade importante dentro da potência elétrica é o cavalo a vapor, chamado CV. É a unidade da grandeza física que expressa a potência de uma máquina e representa a força necessária para elevar, em 1 segundo, a 1 metro de altura, um peso de 75 kg. Então nós vemos muito quando nós vamos comprar uma bomba d'água, por exemplo, que ela tem lá a representatividade de 1,5 CV, 2,5 CV. Então ela é a potência que precisa para levar aquela água para o alto. E para nós sabermos, né, quanto watts tem aquele equipamento, quando a gente olha uma bomba, tem 1 kVA, então quanto que vale em watts? Então 1 kVA representa 735 watts, tá? Então quando a gente for alugar um gerador de energia ou escolher uma bitola de fio para ligar aquela bomba, a gente já sabe que 1 CV representa 735 watts. Agora, se você precisa de uma bomba de 2 kVAs e você precisa alugar um gerador de energia, você precisa converter esse CV em kVA. Simples, é só multiplicar por 0,735499 que você já tem o valor do kVA. Então, 2 CVs eu poderia alugar um gerador de energia de 2 kVAs. Mas a gente tem aí uma média segura, né? 1,47 kVA, não tem gerador de energia para isso. Tem de 1 direto para 2. Terceira medida elétrica, amperes, é a definida para mensurar a corrente elétrica, ou seja, quando os elétrons de um átomo começam a se mover de um átomo para o outro. De forma ordenada, é gerada uma corrente elétrica por segundo.
Mas qual é a importância dela? É importante para medir por garantir o funcionamento correto dos dispositivos elétricos, por ser fundamental para evitar superaquecimento da rede elétrica e a ocorrência de curtos-circuitos, bem como dimensionar corretamente a bitola do fio, quadro disjuntor e gerador de energia. Aí a gente tem a fórmula aqui. A fórmula nada mais é do que amperes é igual a potência dividido pelos volts. Vamos dar um exemplo aqui para melhorar, para visualizar de forma lúdica. A gente tem uma serra mármore de 2.400 watts, na potência de 220 volts. Se você dividir um pelo outro, vai dar amperagem. Logo, essa amperagem vai me dar a noção daquilo que eu posso escolher de bitola de fio que precisa para aguentar essa amperagem. Por consequência, também o disjuntor necessário para poder colocar no quadro. Tá vendo a importância dos amperes? Evitar o aquecimento do fio e fazer a distribuição correta da energia. Das unidades importantes, a última, resistência, o ohms, é definido como conversão de energia elétrica em energia térmica, através da dissipação de calor, e permite o controle da voltagem em circuitos elétricos, representados pela primeira lei de Ohm, sendo resistência é igual a tensão elétrica dividido pela corrente. Vamos detalhar nas próximas apresentações. Continuando, então por que a gente tem que saber da resistência? A resistência está relacionada ao material que você usa. E isso influencia no comprimento do fio que você precisa para determinado serviço. Então, se eu tenho uma obra que o ponto de energia está a 100 metros, ou um ponto de energia está a 300 metros, o material que eu vou utilizar para conduzir a energia é importante para eu saber qual bitola eu vou colocar. Senão o custo da obra, o custo do serviço pode ficar muito fora daquilo que foi planejado. Então é importante saber sobre resistência, que está relacionado ao tipo de material que conduz. A segunda lei de Ohms, ela é importante e tem algumas características. Tá? A resistência elétrica do material, que a unidade é ohms, resistividade do material, que é a qualidade do material, comprimento do condutor, área de seção transversal do condutor. Isso tudo é importante para a gente poder trazer a energia até o ponto que a gente precisa, sem ter perda de tensão, sem ter perda de potência, sem ter perda de amperagem. Aí de forma ilustrativa, só para ter uma noção, alguns materiais que nós temos aí de fio: prata, cobre, ouro, alumínio. Então o mais utilizado hoje é o cobre, que tem uma resistividade aí de 0,17. E essa segunda lei, ela tem uma fórmula, tá? Eu vou deixar aqui a fórmula, caso vocês precisem aí, anotem durante a execução dos seus serviços. Mas vamos ao exemplo para ter uma noção da situação que vocês podem encontrar numa obra. Olha aí, se eu pego um material de cobre numa situação de 50 metros, utilizando um fio, tá, de 2,5, eu tenho 0,34 ohms. Tá? E quando você tem uma situação que o comprimento é de 200 metros, aí a gente já tem um resultado de 10 ohms. E o que significa isso? Significa a queda de tensão. Então, quanto maior são os ohms, maior será a queda de tensão. E eu vou mostrar isso no próximo slide. Então vamos lá, para vocês entenderem, né? Nós temos a fórmula aí, e aí aquela questão da potência aparente com potência ativa, tá? A gente utiliza em média 0,8. Mas se você pegar a fórmula aqui e colocar ela em prática, vai dar um resultado de 4,9 volts de queda. Está dentro dos 10% permitido de tensão. Lembra que eu falei lá no começo que a tensão permitida é de 10%? Então ela está dentro. Agora, na segunda situação, que o comprimento é 200 metros,
Olha aí quanto que dá, nem vai funcionar, 144 volts. Então, se você ligar uma tensão de 110, nem energia vai ter, tá? Ah, o que que a gente precisa fazer como engenheiro? A gente pode mudar lá o material, olha o material que a gente está sendo utilizado para conduzir essa energia, comprar um material melhor, com uma resistividade maior, tá? Ou caso não tenha viabilidade econômica para isso, não vale a pena, aí parte para alugar um gerador de energia para poder executar aquele serviço. Então tem algumas soluções que podem ser feitas para poder resolver aquele problema de obra. Ó, tem obras que são no interior, tem obras que são em estradas, muitas vezes o ponto de energia está distante. Então a importância da resistência. É importante você medir a resistência, por ela estar relacionada ao aquecimento, ou seja, quando submetida a uma tensão elétrica, além de oferecer uma resistência segura, também dissipa o calor. Essa energia térmica é utilizada, por exemplo, em chuveiros, fornos e outras aplicações. Então, para chuveiros, o aumento da resistência, o aumento da energia, ela causa calor. Mas para um equipamento de um martelete, uma serra mármore, pode queimar o equipamento. Muitas vezes queima primeiramente o carvão ou queima o induzido do equipamento. Mas é importante a gente manter a resistência numa temperatura adequada. Só para clarear um pouquinho mais, resistores, eles são dispositivos eletrônicos que limitam a intensidade e conseguem resistir à corrente elétrica. Assim, ela pode transformar a energia elétrica em energia térmica, conhecido como efeito Joule. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potência em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta de diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Então, ele dentro das ferramentas tem muitos resistores, tá? É só para conhecimento, para ampliar os conhecimentos de vocês. Estou deixando aqui outras fórmulas, tá? Em relação à resistência do ohms ainda, para vocês guardarem, caso vocês queiram saber, por exemplo, o comprimento do condutor, caso vocês tenham todas as informações e querem saber até o máximo desse comprimento, tá? Seção transversal a mesma coisa. Então vai de acordo com cada situação. Eu não vou pontuar todas as situações aqui, senão o curso vai ficar muito longo. Estou deixando aqui também outras fórmulas em relação à potência para você descobrir, por exemplo, você não sabe a potência, mas você tem a amperagem, tem os volts, tá? São fórmulas que você pode usar aí para identificar alguns valores da potência. E por fim, fórmulas relacionadas a calcular a tensão elétrica, calcular a corrente elétrica e a resistência elétrica. Tá? Então, se você tem conhecimento básico das 4 medidas, sabe as siglas, sabe o que cada uma representa, você consegue verificar todos os seus problemas relacionados à obra. Então, por isso que essa introdução é um pouco mais longa, mas ela é importante para dar continuidade no curso.